E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez nós aqui no programa Tambaú que poucos conhecem, nessa nova versão, nesse novo formato, onde que nós estamos mostrando lugar que todo mundo conhece aqui de Tambaú, mas nós estamos contando um pouquinho da história desses lugares. Vai enriquecer um pouco mais o conhecimento de vocês aí. Já fomos na Praça Santo Antônio, comentamos sobre os detalhes, as curiosidades da Praça Santo Antônio. Hoje nós estamos aqui, vamos dizer assim, no marco zero do município de Tambaú. É onde tudo começou aqui na cidade de Tambaú, tá? Nós estamos aqui nessa praça, tá? Que nós temos hoje a prefeitura e nós vamos contar um pouco da história desse prédio aí. Aqui chama Praça Carlos Gomes. Tambaú começou aqui. Aqui era o centro de Tambaú, vamos dizer assim. Gente, aqui vocês sabem que hoje é o prédio da Prefeitura Municipal, né? O prédio principal do gabinete do prefeito, departamentos, tudo aí. Mas isso daqui, ele era a estaçãozinha da Mogiana, né? Originalmente, a estação da Mogiana de Tambaú era aqui. Hoje ele foi rebocado, mas ele não era rebocado. Ele tinha aqueles tijolinhos à vista, né? Então, tudo começou aqui. Aqui a pessoa chegava, tá? Só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que funcionava. A pessoa chegava para embarcar, tudo, estrada quase não tinha, era tudo por aqui, através da Mogiana. Então a pessoa subia aqui, essa escada. Então aqui a pessoa entrava, comprava os bilhetes e embarcava no trem do outro lado. Desse lado direito aqui tinha os guichês para comprar os bilhetes, né? Essa estação aqui, gente, ela funcionou de 1887 até 1959. Em 1959, ela muda daqui, a Mogiana desativa esse prédio aqui, muda o trajeto do trem, né? E vai para outra estação lá no norte da cidade, lá no fim da Avenida Garcês, que eu vou levar vocês lá e vou mostrar lá também, tá? Essa arquitetura aqui, essa madeira, com certeza ela foi restaurada já, tá? Mas era desse jeito, tá certo? A única coisa que pelas fotos a gente percebe, aqui vocês podem ver que tem a estação, os tijolinhos à vista aqui, e aqui também era. Então foi atualizando, foi transformando de outra maneira, um pouco mais moderno, mas a estrutura é a mesma, é aquilo lá, tá? Aquilo que tá em pé até hoje, graças a Deus. Muitas estaçõezinhas aí já nem tá em pé mais, mas essa daqui, né, ela tá em pé. E só para conhecimento de vocês, o que acontece? Como eu falei para vocês, né, em 1887 fundou, 1959 ela muda de lugar. No final dos anos 50, comecinho dos anos 60, não vou saber precisar a data certa, mas aí a seu Tetel Uliana compra esse prédio que foi por muitos anos a Máquinas Uliana. Aí depois de um certo tempo, a prefeitura compra da Máquinas Uliana. Na época que a prefeitura comprou, eu ainda estava como vereador, né? Eu lembro que foi uma ótima aquisição do então prefeito Toninho Agassi de comprar isso daqui da Máquinas Uliana. Hoje, eu vou mostrar para vocês agora aonde que o trem passava, tá? Então já mostrei ali aonde que o pessoal embarcava e aqui o trem vinha daqui. Aí o trem passava exatamente aqui. As pessoas, elas compravam o bilhete ali e já embarcava aqui. Tinha bancos aqui, com certeza não são esses bancos aqui, né? Mas a pessoa já embarcava aqui. Ali dá para ver certinho aonde que a pessoa entrava, né? O guichê. Hoje está fechado, a gente poderia ter vindo até num dia que estivesse aberto, mas no dia que está aberto tem muita gente aí, então poderia até atrapalhando. Então a pessoa entrava lá, comprava o bilhete e vinha aqui.
e já embarcava aqui. Vocês podem ver que esse piso aqui é original, só que esse lugar que eu tô, ele era rebaixado. Ele era rebaixado para o trem vir e dar um nível para a pessoa entrar no trem, tá certo? Aqui está conservado, olha que interessante, gente. Está conservado aqui, ó, a placa original. A inauguração dessa estação, dia 8 de outubro de 1887. A altitude daqui, em relação ao nível do mar, 697 metros, né? Arredondando aí. E a quilometragem, a distância, 206 quilômetros do início da Mogiana, certo? Lá de São Paulo. Então tá aí. Aqui era um quadro de avisos, tá? Que tá aqui esse quadro ainda. Eu acho interessante essas coisas, não destruir, né? Por todo esse tempo ninguém arrancou isso daqui, que passou por empresa particular, tudo tá aqui. Tem um aviso, e aqui também é um quadro original, certo? Que o pessoal marcava o horário dos trens, ó, trens para cima, tá certo? Para cima se refere quando ia para Ribeirão Preto, né? São Simão, Ribeirão Preto, e trens para baixo, é aqui Casabranca, Campinas, São Paulo, para lá. Então isso daqui era o recado que tinha, que as pessoas ficavam aqui. Então, só recapitulando, as pessoas, né? Aqui era rebaixado e as pessoas já vinham aqui e era um nível praticamente o mesmo e ia para lá. Ia nesse sentido aqui, até lá no fundo. Então já foi feito outras construções lá, mas pelo menos essa parte aqui, central, ela está bem caracterizada ainda. Aqui eu achei interessante mostrar que é uma coisa muito histórica para a nossa cidade. Uma das primeiras casas da cidade aqui. Essa daqui era a casa do chefe da estação. Todo mundo fala casa do chefe, mas que chefe? Era o chefe da estação. Por quê, gente? Naquela época, o chefe da estação era uma autoridade máxima na cidade. Vocês imaginam um núcleo populacional com pouquíssimas pessoas, onde que o chefe da estação, vamos dizer assim, era a pessoa que determinava qual produto que ia ser escoado. Esse vagão vai hoje, não, esse vai só amanhã. Então o chefe era o top da cidade na época, porque a importância dele era muito grande, né? Então aqui era uma casa muito legal, né? Do lado da estação. Essa casa é grande, não é pequena essa casa. E era a casa do chefe. Toda pessoa que vinha ser chefe da estação, ela morava nessa casa aqui. O duro é morar do lado do serviço, né, gente? Isso daí não era fácil também. Mas ela foi restaurada, tá? Também em estilo inglês, toda de tijolinho à vista. Hoje o tijolinho à vista ele foi pintado, né? Mas a característica é a mesma, tá? Ela está bem preservada, bem estruturada, as janelas, tudo. E hoje é um departamento da prefeitura aí, departamento de cultura da prefeitura. Então aqui era o chefe da estação que morava. Autoridade máxima, né, da época, vamos dizer assim. Só uma curiosidade para vocês. Por que toda estação está escrito o nome da cidade ou o nome da estaçãozinha ali? Porque a pessoa vinha de trem por aqui, a hora que ela poderia colocar a cabeça um pouquinho fora da janela, a hora que ela estava passando, ela via onde que ela estava chegando, né? Então, por exemplo, o trem vinha por aqui, aí a pessoa já via que estava chegando em Tambaú. Então, toda estaçãozinha vocês vê que nesse local mais ou menos tem o nome da cidade ou da estação. Esses prédios aqui, essas fachadas aqui, são as casas mais antigas aqui de Tambaú que tem, tá? Daí da esquina para cá, vocês podem ver
Porque, como eu falei, a cidade começou aqui e aqui eram os prédios aqui. Tinha comércio, armazém, tinha tudo por aqui. Olha só esse daqui, que interessante. Lá em cima tem até a arquitetura original, né? Aqueles rococó, aqueles desenhos lá no reboque, que bonito que é. Né? Então era tudo, começa tudo aqui, até aqueles, com certeza muitos foram descaracterizados, mas essa fachada de cima aí não foi descaracterizada não, né? Pelo menos essa parte aí. Então Tambaú começa aqui, né? Marco zero. O trem passava naquele local, lá na estação, e o trem vinha aqui. Nós estamos aqui, bem no entroncamento da rua Coronel José Meireles, com o início da Avenida Prefeito Teodomiro Celestino. Estamos no comecinho da Avenida das Palmeiras. Então o trem vinha nesse sentido, passava ali, virava aqui, tá? E ele ia aqui nesse sentido aqui da Avenida Teodomiro Celestino. Aonde que tem as palmeiras hoje, vocês podem ver que era onde o trem passava. Bem aonde está as palmeiras aqui. Então essa Avenida Prefeito Teodomiro Celestino era exatamente aonde o trem passava aqui. E ia até lá para Ribeirão, naquela linha antiga da Mogiana que eu falei para vocês. Não na que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então passava bem aqui o trem. Da onde eu estou passando aqui, ó, no meio do lado dessas palmeiras aqui, era exatamente onde o trem passava, tá? Exatamente onde o trem passava aqui. Muita gente não sabe, né? Então aqui vocês podem ver que é meio tortuoso aqui, mas o trem ia até o final aqui dessa avenida, até encontrar lá a rodovia Padre Donizete, depois passava na frente da Turma Velha, né? Depois passava ali no bairro da FEPASA e ia embora. Recapitulando, 1959, para tudo isso, muda a estação lá para cima, onde eu vou mostrar para vocês, né? Que é muito interessante vocês estarem sabendo também. E Tambaú começa a urbanizar essa parte aqui, que até então não tinha nada, né? Então Tambaú começa a urbanizar. Começa a fazer os loteamentos aqui, as casas, tudo perto, né? Então é isso daqui, é um pouquinho da história de Tambaú para vocês. O senhor lembra, seu Plínio, do trem passando aqui, dessa avenida? O senhor chegou a andar com o trem por aqui? Claro que eu lembro. Inclusive eu morava bem próximo ali na casa da minha avó. A gente saía dali e ia para a escola, sempre passando pela trem, né? Pela linha do trem. Certo. Inclusive, coincidentemente, eu trabalhei muitos anos na Uliana. Isso. E a estação acabou sendo comprada pela Uliana. Então eu trabalhei mais 40 anos dentro da estação de trem. Então, muitas lembranças. Muitas lembranças. Muitas lembranças. Inclusive, a gente, além de ter as lembranças, e embora seja na outra estação, a gente gostaria muito que voltasse os trens de passageiro, né? Mas é o que eu pelo acabei... menos até Ribeirão Preto. É que eu acabei de falar. Aqui está passando muito trem de carga, Só né? carga. Só carga. Mas o passageiro seria um meio de transporte mais barato, né, seu Plínio? E era muito gostoso. Eu cheguei a andar bastante de trem, mas lá em cima, daqui eu não lembro, né? Eu andei bastante de lá. Né? Aqui eu já era mais garoto. Tal, mas também andou? Mas também andei. Pouco, mas andei. Pessoal, como eu falei para vocês, agora nós estamos na segunda estação da Mogiana que foi feita aqui em Tambaú. Comentei com vocês que a estação lá do centro da cidade é de 1887. Então aquela estação ficou de 1887 até 1959. Em 1959, a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro,
ela mudou o trajeto da linha férrea. Por que ela mudou o trajeto da linha férrea? Aquele primeiro trajeto original, né, de 1887, ele tinha muita curva, ele era muito sinuoso. Por quê? Porque tinha que atender um fazendeiro aqui, depois atender o outro aqui. E naquela época os fazendeiros de café eram os donos, vamos dizer assim, né, da economia brasileira. Então tinha que atender todos. A estação, o trem tinha que passar dentro da fazenda deles ou o mais próximo possível. Aí teve a decadência do café, muitas coisas aí acontecer, que pode ficar para uma outra hora. Em 1959, a Mogiana, tá, ela mudou o trajeto, fazendo um trajeto não tão sinuoso. A estação de Tambaú foi transferida para cá, tá? Então essa estação, muita gente mais nova já vai lembrar, tá? Em 1959 ela veio para cá, então é um prédio mais novo, não é um prédio daquela arquitetura original inglesa das estações que a gente tem lá no centro da cidade, né? Então aqui é um prédio um pouco mais moderno, da década de 50, vamos dizer assim. Então vocês podem ver aqui, ainda tem o símbolo, tá? As letras da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, tá? Então a pessoa vinha aqui era a entrada da estação, tá? Hoje é um setor da prefeitura, setor B, todo mundo sabe. Então era a entrada da estação, a pessoa subia aqui, né? E nessa região aqui, ó, nessa parede, que é uma divisória hoje, que foi feita, aqui você já comprava a passagem, que ficava por ali, o guichê da passagem, e atrás, que eu vou mostrar para vocês, aonde passava o trem, tá? Então vocês podem ver que o piso é original, tá? O piso é da década de 50 mesmo, então é por aqui que o pessoal entrava. Tá meio descaracterizado porque é um departamento da prefeitura, né? A estrutura está original, né? Os vitrôs aqui são os mesmos, que eu me lembro muito. Quantas vezes eu vim aqui, né? Embarcava, principalmente para ir para a casa dos parentes lá em Mujimirim. Um grande abraço para minhas primas lá, que eu sei que elas me acompanham, né? Minha família, minha avó, tudo aqui de trem. Naquela época o trem era o auge, né? Olha, nessa época, né, que veio para cá, até os anos 60, 70, 80, até há pouco tempo antes de ser desativada para passageiros, porque hoje aqui só passa trem de carga, né, foi desativado para passageiros. Era engraçado que ficava um monte de charrete aqui. Olha, gente, tinha umas 15, 20 charretinhas aqui, que o pessoal vinha aqui, descia do trem, tá? Em vez de pegar táxi, essas coisas, que não tinha muito, né? Quase ninguém tinha carro, mas tinha muita charrete. Então tinha aquele monte de charreteiro, tudo gente aí conhecida da gente, que já não estava mais nesse plano, que já vinha aqui, já pegava a mala das pessoas, já colocava na charrete e ia embora para a cidade, tá? Então quando chegava o trem era aquela fila de charrete descendo a Avenida Garcês ali. Quanta saudade, gente, quanta saudade! Agora nós estamos do lado oposto, do lado de cá, vamos dizer assim, onde tem o trilho efetivamente, onde o trem passava, né? E onde as pessoas embarcavam. Então eu vou mostrar para vocês, olha que interessante. É engraçado que eu lembro direitinho, né? Aqui era a sala para senhoras, que estava escrito aí, né? Por quê? Porque era uma sala de espera, né, gente? O trem atrasava muito. O trem geralmente atrasava, porque é uma linha só, às vezes tinha que esperar um trem que vinha, aí o outro que ia, né? Então, uma linha só não ia bater, né? Então tinha que esperar. E muita gente acabava ficando nessa sala aqui, né? Então estava escrito salas para senhoras, era uma sala assim de espera, de umas cadeiras aí, isso eu lembro perfeitamente. Nessa porta de cá é onde as pessoas, como eu mostrei do lado de lá, elas compravam a passagem ali e era uma porta aberta, não era, logicamente não tinha
essa porta moderna que tem aqui por dentro, né? E as pessoas já saíam aqui e já embarcavam no trem aqui, né? O trem já ficava aqui, então já o trem parava aqui e as pessoas já embarcavam aqui. Sentido aqui, à esquerda, o trem ia para Ribeirão, São Simão, Ribeirão, e vai lá, Goiânia, Brasília, para tudo quanto é lado, né? Na direita já ia para Casa Branca, né, Mojimirim, Campinas, São Paulo, para lá. Então era muito interessante isso daqui, gente, isso daqui fervia, né? Aí vocês podem estar perguntando, mas tem trem ainda? Como eu falei, tem trem. O trem de passageiro não existe mais, tá? Hoje o trem que tem aqui é só carga, só para carga mesmo. Geralmente é milho, fertilizante, soja, alguma coisa assim, que vai lá para o Brasil Central e que vem de lá para cá, para o sudeste aqui, até para São Paulo, Campinas, São Paulo. Então tem trem, todo mundo aqui de Tambaú escuta o trem apitar, e olha que o trem apita alto, hein, gente? Olha, a cidade inteira quase escuta isso daí. Gente, olha que interessante esses ganchos aqui até hoje. A gente lembra que a hora que passava no trem, alguém da locomotiva lá, da máquina, vinha e pegava um negócio redondo assim, acho que era um malote, né? Do jeito que pegava aqui, embora, e no outro lado, pegava de lá, era muito interessante. Um punha o braço para fora e já pegava. Deve ser um malote que eles faziam isso daí. Daqui a pouco o trem passa, mas é muito legal, porque aqui tem o trilho, como falei para vocês, tem os dormentes, né, de madeira, tá? Tudo certinho, até hoje, do jeito que era naquela época, até hoje é. A tecnologia veio, mas essa parte da linha aqui continua a mesma. Trilho com dormente, né, de madeira. Aqui nós temos um vagão abandonado, né? Com certeza é um vagão graneleiro que levava milho, soja, alguma coisa assim, né? É o vagão graneleiro que a gente fala, mais antigo, hoje já não é mais assim. Os vagões são bem mais modernos, por isso que tá aí para sucata, né? Esse também, tá? Vagão graneleiro, tá? Vai jogando por cima lá os cereais aí, geralmente, né? Geralmente. Mas vai para sucata isso daí. Mas por que que tem duas linhas? Uma à esquerda, uma à direita. É só nas estações que tem duas linhas. Quando é no trajeto normal, é só uma. É por quê? Porque às vezes vem um trem da esquerda, vem um trem da direita. Como eu falei para vocês, é uma linha só no trajeto normal. Eles vão se cruzar e não pode. Então, tem um entroncamento, a hora que sabe que o outro trem está vindo, ele tem que vir numa linha, esperar o outro passar para lá, depois ele volta na linha original ali. Então por isso que toda estação que tem essas duas linhas, que é um tipo de um entroncamento, né? Pessoal, como eu falei para vocês, na hora que a gente estava fazendo essa matéria aqui, o trem passou. Eu falei que tinha muitos vagões, 40, mas com certeza tem mais. Esse trem não para de passar, gente. Olha o tamanho dele, ó. A companhia hoje é essa VL, né? Que da Mogiana foi passando para outras, aí essa VL. Olha só o tamanho dos vagões aqui para vocês terem uma ideia. E eles estão vindo do Brasil Central lá, né? Da região central do Brasil, do Centro-Oeste. Indo para São Paulo, Campinas, Sudeste. Deve estar carregado de um monte de coisa aí, né? Deve estar trazendo soja, milho. Olha aqui para vocês terem uma ideia, uma noção mais ou menos do tamanho dos vagões, olha só.
Porque aqui em Tambaú é um lugar que eles trocam o maquinista, né? Perto da estação tem 2 trilhos, tá vendo? Para quê? Para o entroncamento. Enquanto um vem, o outro vai, né? E nós pegamos justo agora um trem indo para o Brasil Central, tá? E outro trem vindo para o sul, São Paulo, Campinas. Então esse que está vindo para o sul, você pode ver que ele está esperando o outro ir, tá? Então nós pegamos um entroncamento aqui, a junção de 2 trens. Vocês podem ver que é tudo trem de carga, né? Como eu falei para vocês aí. Olha o tamanho dos trens, gente. Olha o tamanho. Muito vagão, não para de passar. E essa locomotiva aqui é enorme. Vocês não fazem ideia do tamanho dela. Mas tem que ser mesmo, né? Para poder estar puxando tudo isso daí. O tamanho já tá ligando para sair, ó. E tudo isso, né, aqui em Tambaú, que eu falei para vocês que Tambaú é um cruzamento aqui desses trens de carga, né? Olha, gente, tô falando, tá aqui, eu e o Tonhão estamos aqui mostrando isso para vocês, né? Poucos tambauenses já viram isso de perto, né, que eu tô trazendo para vocês aqui. Vai que vai lá pra São Paulo. Tambaú que poucos conhecem.